Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do seu canal. Eu sou o seu professor Davi Barbosa, você está no canal Videoaula de Biologia, tá certo? A gente vai continuar as aulas de digestão, essa é a quarta aula aqui de sistema digestório nesse novo formato. As aulas iniciais, aula 1 de conceitos de digestão, de nutrientes, está passando aí no card. A aula 2 também, tá aí, já vai aparecer para você no card, tudo junto. A aula 2 é de tipos de nutrientes. E a aula 3 é de tipos de digestão. Hoje a gente entra na fisiologia, nessa parte mais robusta do sistema digestório. A gente começa a estudar o processo digestório nos órgãos digestórios do nosso corpo. A gente vai estudar então a fisiologia da digestão humana. Aproveite a aula. Se você gostar, deixa um like, se inscreva no canal se você não for inscrito. E eu te peço de coração, divulgue o vídeo nas suas redes sociais. Vamos para mais uma aula então aqui de biologia. Vamos lá. Então, a gente está aí para vocês. É o nosso item 4 da aula de digestão. A gente vai lá para fisiologia da digestão humana, tá certo? Vamos começar aqui com os órgãos do tubo digestório. Os órgãos do tubo digestório, eles obviamente vão desde a boca até o ânus, formando isso que a gente chama de tubo, não é mesmo? O tubo tem duas extremidades. Aqui no caso, uma é a boca, a outra é o ânus, tá certo? Então já vai aparecer aí, já fiz um desenho, já adiantei aqui pra gente, tá certo? Nós temos aí, portanto, os órgãos do tubo digestório. Então aqui você já vê a boca, tá certo? É a nossa extremidade, primeira extremidade. Lá no fundo da boca a gente tem ali, a faringe, tá certo? A garganta. A garganta a gente vai ver aqui, já te adianto, ela vai fazer deglutição, que é engolir o alimento. Ou melhor dizendo, a massa digestória que se forma na boca, que tem outro nome, daqui a pouco a gente te fala, tá certo? Depois vem o esôfago. O esôfago é esse tubo que vai da garganta até o estômago, ele conduz a massa digestória que se forma na boca até o estômago. Pronto, aqui no estômago nós temos outra câmara digestória bastante importante. Aqui já dá para te adiantar, né? Na boca a gente vai ter o início aí da digestão dos carboidratos, começa aqui na boca. No estômago a gente vai ter o início da digestão das proteínas. Então nós já temos ali processos digestórios importantes sendo iniciados. Afinal de contas, né, são órgãos digestórios, tem que acontecer mesmo isso. Bom, gente, aqui é o seguinte, né? Do estômago em diante, nós temos aqui órgãos extensos, órgãos bem compridos. Tá? O intestino delgado, né, isso que a gente chama de intestino delgado, tá vendo? Eu fiz aqui o começo dele, eu fiz em preto. Depois o restante em azul, tá? Essa primeira parte do intestino delgado, encurvada para baixo, chama-se duodeno. Mediram-se ali com os dedos, né? 4 dedos mais 4, dando 12 dedos aí de duodeno. São cerca de 25 centímetros de intestino, né? O duodeno, ele é bastante importante para o processo digestório, porque nele a gente vai ver aqui, né, o término da digestão, tá certo? Então nós temos aqui, início da digestão de açúcar ou carboidratos na boca, início da digestão das proteínas no estômago, e aqui no duodeno a gente tem o término da digestão dos carboidratos que começou na boca, das proteínas que começou no estômago. Aqui começa e termina a digestão dos lipídios, começa e termina a digestão dos ácidos nucleicos. São os 4 aí nutrientes que nos alimentos a gente os encontra na forma de macromoléculas. Muito grandes as moléculas, portanto. Sempre lembrando que a digestão fragmenta o tamanho dos alimentos para depois, é claro, fragmentar o tamanho dos nutrientes. É claro, os nutrientes que são grandes, estas moléculas que são aí grandes. Carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos e proteínas, certo? O duodeno, então, termina, ele é bastante importante por dar fim ao processo digestório. Aí a gente vai ter metros de jejum. A gente vai ter metros também de ilho. Então, o jejum e o ilho, aqui no desenho está embaixo, né? Tá certo? O jejum está mais nessa porção mediana aqui, tá ok? Nessa porção aqui do meio. E o ilho está mais embaixo, tá certo? Aqui nós temos metros de intestino para absorver os nutrientes que foram digeridos. Então, duodeno, jejum e ilho, para fecharmos, são regiões anatômicas ou partes, simplesmente, tá certo? Do intestino delgado. A gente tem uma bolsa aqui embaixo, tá vendo? Que é o seco, né? O seco, gente, que tá aqui embaixo, né? O seco, ele vai
comunicar o intestino delgado com o intestino grosso. O seco tem esse tal de apêndice. Às vezes apêndice vermiforme, aparece escrito aqui, ó, não, o apêndice. O apêndice, ele é um órgão digestório que em nós encontra-se atrofiado. Em coelhos, por outro lado, ele é mais extenso. Ali existem micro-organismos que digerem a celulose, sendo a celulose, então, para esse tipo de animal, fonte de glicose, fonte de açúcar. A gente não tem esse processo digestório da celulose. A celulose entra como fibra mesmo. Lembra? A celulose está lá na parede celular dos vegetais. A gente não digere celulose. O intestino grosso, gente, por sua vez, está aqui, né? O intestino grosso, ele também é formado por 3 partes, tá certo? 3 regiões anatômicas. A primeira delas é o que a gente chama de colo ascendente do intestino grosso que sobe, tá certo? Então, nós temos aqui o colo ascendente, tá certo? Tá aqui, né? Essa parte aqui do intestino grosso que sobe, ok? A gente tem uma parte aqui do intestino grosso que passa de um lado para o outro, tá? A gente chama de colo transverso ou transversal, pronto, tá aqui, tá? E uma parte do intestino grosso que desce, tá? Que a gente chama aqui de colo descendente, tá? São os cólons ou os colos. Colo significa intestino, né? Então nós temos 3 regiões anatômicas aí. O intestino grosso, ele retira mais ainda água e sais minerais da massa digestória que está chegando nele. Ele vai fazer uma desidratação desse material ali digestório para que ocorra, para que materiais inorgânicos, nutrientes inorgânicos, a água no caso, né, seja absorvida a maior quantidade possível. Tá? Claro que essa desidratação desse material digestório acaba formando o bolo fecal, que fica temporariamente armazenado aqui nas ampolas do reto, são câmaras do reto, e obviamente aí no final vai acabar ocorrendo a eliminação desses resíduos. Os órgãos do tubo digestório. Tá aí os órgãos do tubo. Agora a gente tem órgãos que não estão fisicamente ali no tubo digestório, mas são importantes. São órgãos anexos ao sistema digestório ou ao tubo digestório. Tá? Então vamos ver quais são eles. Eu vou aqui apagar os meus rabiscos, tá certo? Deixa eu ver se assim acho que fica até melhor. E aí a gente já vê esses órgãos então órgãos anexos ao sistema digestório. Então vamos voltar aqui, órgãos do tubo, não quero mais, órgãos anexos ao sistema digestório. Pronto, já apareceram aí para vocês. Nós temos 3, você já está vendo aí, né? O fígado. O fígado é importante para o sistema digestório porque ele é produtor aqui da bile. A bile a gente vê na sequência, a gente vê depois, né? A bile ela é uma secreção digestória que tem sais biliares à base do colesterol, inclusive. Tá? Outro órgão anexo ao sistema digestório importante é aquele que armazena a bile que foi produzida pelo fígado. Aqui a vesícula biliar, ela vai fazer armazenamento da bile, certo? É o que ela acaba fazendo, ok? A vesícula serve só para isso, então. Às vezes confunde que a vesícula que produz a bile. Não, ela só armazena a bile. O terceiro órgão anexo, não menos importante, né? Muito importante, um órgão vital inclusive, é o pâncreas. O pâncreas, ele vai produzir o suco que tem o nome dele, né? Que é o suco pancreático. O suco pancreático, ele é importante para o processo digestório. Ele vai continuar a digestão dos carboidratos, que não é muito bem feita na boca. Continua a digestão das proteínas, que também não é muito eficiente no estômago. Ele tem enzimas que começam e terminam a digestão dos lipídios, que começam a ser digeridos por sinal lá no duodeno. Ele tem enzimas também que começam a digestão dos ácidos nucleicos, tá certo? Então, aí é o seguinte, né? A bile que está aqui para vocês, gente, isso já vale a pena adiantar, né? A bile, só lembrando então, é produzida pelo fígado, tá? Ela vai ser lançada lá no duodeno. É lá no duodeno que ela vai ser lançada, tá? Então a bile, ela será lançada no duodeno, ok? Ela atua lá no duodeno, certo? O suco pancreático também, ele é produzido pelo pâncreas, mas atua no duodeno, tá certo? É onde aí
essas secreções digestórias vão atuar. O duodeno também tem uma secreção digestória, aí a gente fala na aula mesmo de secreções digestórias que atuam nele. É uma secreção dele mesmo, a gente chama de suco entérico. Dúvidas, se você tiver, é só perguntar. Deixa eu tirar aqui os rabiscos. Pronto, agora a gente faz mais aqui. Tá certo? Deixa eu só me organizar aqui no Photoshop. Estou usando aí, você já percebeu, né? Então vamos lá, as massas digestórias, aquela que se forma na boca. A massa digestória que se forma na boca, tá vendo? Tá aqui a boca. É o bolo alimentar. Você tem aqui alimento, né? Alimento mais saliva. Isso vai virar isso que a gente chama aí de bolo alimentar. Pronto, tá aí. É a massa digestória da boca. Lá no estômago, se a gente for pro estômago, bom, o que vai chegar no estômago, aliás? No estômago chega o tal do bolo alimentar. É a massa digestória que se formou na boca, desceu até lá pelo esôfago, passando antes pela faringe, claro. Lá o bolo alimentar se mistura com o suco gástrico e vai se transformar no tal do quimo. Aqui é nomes, né? Uma aula de nomes aqui, certo? No intestino delgado, você já percebeu aí, né? O quimo, ele vai se misturar com as secreções digestórias que atuam aqui. As secreções digestórias que atuam no intestino delgado são o suco pancreático, o suco entérico é do duodeno, e a gente tem aqui a bile. Tá? A bile é outra secreção digestória, a gente acabou de ver, produzida pelo fígado, armazenada na vesícula biliar. A massa digestória que se forma aqui no intestino delgado é o tal do quilo. Tá? Então nós temos aí as 3 massas digestórias. Bolo alimentar, que se forma na boca, quimo, que se forma no estômago, e o quilo, que se forma no intestino delgado. Tá certo? E lá no intestino grosso, né? É o que eu te falei, intestino grosso e reto, né? Nós temos aí a desidratação do quilo. A desidratação do quilo, obviamente, acontece de forma preponderante no intestino grosso. Lá no final do intestino grosso, comecinho do reto, chega então a massa de resíduos, que é o bolo fecal ou fezes, simplesmente. Certo? Então tá aí os órgãos do tubo digestório, órgãos anexos ao sistema digestório, massas digestórias e residual nessa 4ª aula de sistema digestório. Eu espero que você tenha gostado da aula. Beijos, abraços, até a próxima.